verdades sobre o que está aí por trás de tantas coisas, né? E vocês vão descobrir que o que está por trás de tanta coisa, né? Tantas mentiras, é aquilo que as pessoas ainda não entenderam. O que é que as pessoas ainda não entenderam? Não entenderam que esse Deus do Antigo Testamento, o Javé, ou Jeová, que criou esse universo, que passou para este universo todo o seu desequilíbrio mental, psíquico, né? Que, portanto, o nosso mundo é doente, o nosso mundo não tem equilíbrio, daí a razão de doenças, da morte, da guerra, tudo isso. Preste atenção nisso. Porque a nova revelação, a revelação cósmica que está vindo aí, ela vai mostrar isso para as pessoas. E se as pessoas não tiverem atenado, continuarem com esse fanatismo religioso que está acontecendo, né? Essas pessoas, elas vão se perder. Elas vão se perder. Tá? A humanidade vai dar um salto à frente, independente de você querer ou não. Certo? E aí eu vou convidar você a ir comigo lá para o livro do Mauro Brigueno, que a gente está fazendo alguns comentários, procurando alguns textos do livro que esclareça. Claro que a gente não vai ler o livro todo, até porque não dá de fazê-lo. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Convido você aí comigo, vou mostrar aí na tela. Se você viu o vídeo 33, você vai entender o 34. Né? Então, quando Javé fala, lá em Ezequiel 20, 25, 26, ele fala essas coisas. Eu fiz, tá bem aqui, ó, fiz, né? E eu vou grifar aqui para você ver. Fiz com que contaminassem sua prole, fazendo passar pelo fogo cada um dos seus primogênitos, para os aterrorizar, para que reconhecessem que eu sou o Senhor. Aterrorizar. Aonde é que você imagina que tem um Deus amoroso, carinhoso, afetuoso, que faz o que esse Deus faz, né? Então aí o Mauro Brigueno vai discorrer um pouco sobre esse assunto, bem aqui, né? Começa bem aqui nessa fase, tá? E ele diz assim: fazendo passar pelo fogo cada um dos seus primogênitos. É um significado cru, tão devastador e inaceitável para a doutrina, que na maioria das vezes, nas Bíblias tradicionais, é habilmente ocultado ou substituído pelo termo consagrar. Está bem aqui. Tá? Consagrar. Né? Então, a palavra consagrar, ele substitui a palavra aterrorizar, tá? Ele substitui aterrorizar por consagrar, que nada tem a ver com a literalidade do texto hebraico, e principalmente com os objetivos desse ato. A finalidade da produção daquele fumo, daquele cheiro, daquela fumaça, obtido através da queima da gordura, preparada exatamente como está descrito em Levítico 3, de 3 a 5. Foram analisadas pormenorizadamente nos seus trabalhos anteriores, né? Onde se encontra publicado o estudo
médico que documenta a função neurofisiológica do ato de cheirar aquele fumo que acalmava os Elohim. Os Elohim adoravam um churrasco. Né? Não voltarei, então Mário Burguino diz assim, não voltarei a este assunto aqui, mas devo observar alguns fatos narrados por povos de outros continentes acerca da mesma estranha exigência que as denominadas divindades manifestavam em todos os lugares. Até mesmo em outro, mesmo as obras, né? Seguindo aqui, ó, de um certo ponto de vista, são considerados distantes e insuspeitas. Fornece algumas provas. Tá? E aí ele vai falar do livro da Odisseia, nos livros tal, 3, 4 e assim por diante. Exemplo, os deuses pediam que fossem preparados e completamente queimados certos pedaços de carne e de gordura de animais, exatamente como Javé bíblico e seus colegas Elohim faziam. Cheiravam aquele fumo para relaxar. Isso está claramente escrito na Bíblia, mas não é, obviamente, aceito pela doutrina. Portanto, a filologia que trabalha a seu serviço procura negar todas as formas que o termo hebraico nishok, né, tenha este significado, que, pelo contrário, é claro, unívoco, né, e também único, como é revelado nos dicionários escritos pelos próprios estudiosos israelitas. Estes querem, portanto, convencer-nos de que se trata de uma alegoria, embora sejamos convidados a aceitar que atores bíblicos e Homero e outros atores do textos escritos atribuídos a este último teriam todos eles escolhidos, por qualquer estranha razão, justamente o mesmo instrumento literário, a mesma representação alegórica, para corresponder essencialmente aos mesmos conteúdos. Mais imediato e menos fantasioso é passar-se que, em ambos os casos, se trata de narrações que falam de situações concretas e bem conhecidas. Né? Aí, o autor diz assim: compreendo que para os fiéis seja inaceitável a ideia de que Deus, no qual se quer acreditar, se acalmasse com a gordura queimada e, portanto, voltamos ao exemplo da junta médica sobre a cor da unha. Enquanto os filólogos, cirurgiões, usam bisturis e pinça para tentar extrair o que lhes interessa em matéria, tá? Ideológica e teológica. Eu faço algumas perguntas se aquela fumarada toda aquela fumaça, né, como nos querem convencer, devia representar simbolicamente a ascensão do espírito que deseja reunir-se a Deus, porque então, e aí ele faz então, porque então, 2 pontos, ele começa. Era preciso produzir verdadeiras carnificinas de seres vivos? Era necessário gerar tanto sofrimento? Não se queimava madeira ou palha para obter o mesmo efeito? Né? Não era suficiente queimar lã das ovelhas, ao invés de matar os carneiros, isto no caso de ser realmente necessário utilizar elemento animal? Os Elohims, o suposto Deus único, aceitavam os carneiros de Abel e não aceitavam os vegetais de Caim? Não eram capazes de perceber a equivalência das intenções? Cada um deles não estava a oferecer aquilo que tinham à disposição? Javé queria que fosse queimada a gordura que envolve as vísceras e aquilo que está por cima delas, dos rins, como sua gordura, a gordura dos lombos ao lado do fígado, que se desprende acima dos rins. Isso aí tudo tem texto bíblico, meu querido.
né? Isso tudo tem um texto bíblico. E aí, né? Vocês vejam como é a falsificação da Bíblia, pura e simples, né? Por que a falsificação da Bíblia é pura e simples? Porque os teólogos, forçosamente, usam a palavra consagrar. Consagrar os primogênitos. Não, era sacrificar mesmo, querido. Era sacrifício não só de animais, mas sacrifício de gente. Né? Você se lembra da história lá de Abraão e o pedido do sacrifício do filho dele, né? Que Abraão não titubeia, vai lá, bota o menino em cima da madeira e vai empunhar a faca para matar, e por um motivo que não se sabe o qual, né? Aparece um anjo e não faça isso, né? Que não está bem claro para nós. Né? Então, pastores e padres se apressam em pegar a Bíblia, né? E eu tenho aqui a Bíblia italiana, a língua italiana, aqui, olha, tá? Aonde a palavra está exatamente a palavra sacrificar. E o pior é que Deus diz, Javé diz, eu tinha a intenção de aterrorizá-los, causar terror, pânico. Eu imagino o que esse povo não sofreu sob a tutela de um líder que nem sequer se chamava Moisés e nem era o nome dele. Né? E uma hora dessa a gente vai falar sobre essa personalidade chamada Moisés, que foi completamente falsificada. Tá? Então, meus queridos, mais uma vez eu quero dizer, né? O que nós estamos assistindo é uma divindade, um Elohim, junto com seus parceiros, que começam também em outras culturas a aparecer, exigindo a mesmos sacrifícios. Basta você olhar para o continente africano, para outros continentes, até mesmo os deuses gregos, queriam o sacrifício, queriam sentir cheiro de carne queimada, de gordura e etc. E aí vem os padres, os teólogos, não, é porque isso aí tem que ser lido de forma alegórica. Ali tem um sentido espiritual, não é literal. Aí quando eles querem que seja literal, eles dizem que tem que ler literal. Isso aqui é literal, isso aqui não é uma forma alegórica. Né? Você veja que absurdo, que vergonha. Né? O cristianismo está cheio de deturpações, de falsidades, que aos poucos vai ser desmontado e que não haverá espaço mais para as mentiras e as manipulações dentro desse livro que eles chamam de sagrado. Breve a gente volta. Um forte abraço, até o próximo estudo.